Boa tarde, queridos. Que seja uma tarde abençoada. Na semana passada, meus amores, nós falamos do texto narrativo, né? Onde tem narrador, narrador observador, que é aquele que observa, narrador personagem, que é aquele que participa, e o narrador onisciente, que trata-se de contar a história, mas também de participar dela. Não é isso? Olha só, hoje nós estamos falando do texto descritivo, tá? Isso aí é o próximo capítulo da apostila, onde nós temos os textos descritivos objetivos e subjetivos. São aqueles que falam de uma forma pormenorizada, né? Eles colocam os detalhes, riquezas de detalhes, né? Minúcias, observações mínimas, de uma forma objetiva, como se ele estivesse vendo, né? A caneta azul royal, escrevia na folha branca, cheia de florzinhas no rodapé. Então, quer dizer, você está descrevendo de uma forma objetiva. Agora, eu posso transformar esse texto, esse pequeno trecho, em um texto descritivo subjetivo. Aquela caneta que traçava cartas de amor do passado, que falava de forma delicada dos sentimentos que sentia por você. Aquela caneta, naquele azul claro, brilhante, delicado, escrevia palavras e histórias de amor as quais eu nunca esqueci. Então, quer dizer, o texto, ele é descritivo subjetivo, ele não fala do que está vendo de uma forma direta, objetiva, mas de uma forma subjetiva, as impressões pessoais do autor, né? Elementos, palavras de amor, elementos do próprio autor, das sensações, dos pensamentos desse autor, os detalhes de alguma coisa, tá? Então, olha aí, ó. O texto objetivo do autor é justamente transmitir impressões pessoais. O objetivo do autor é justamente transmitir impressões pessoais, qualidades, sensações, características, observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Então, é aquilo que eu falei. Nesse parágrafo, trata-se dos dois textos descritivos, o objetivo e o subjetivo. A descrição ela pode ser objetiva ou subjetiva. Objetiva, a descrição é feita de maneira realista, sem opiniões de autores e sem impressões pessoais, de forma direta, absurdamente direta, mas bem detalhada. E aí, já o texto subjetivo, descritivo, subjetivo, ele coloca de forma detalhada, quer dizer, com a opinião do autor e suas impressões pessoais. É usada uma linguagem conotativa. A linguagem conotativa, vocês já viram, é linguagem figurada, tá? É a linguagem que tem duplo sentido. Então, quando eu falo assim, Pedro morreu naquele acidente, é uma linguagem objetiva, literalmente Pedro morreu. Mas quando eu digo Pedro morreu de rir, aí eu tenho uma linguagem conotativa e não denotativa. É uma linguagem figurada, cheia de conotações e cheia de metáforas, né? Metáforas o quê? São comparações sem objetos, sem elementos comparativos, né? Minha vida é um raio de luar, né? Meu amor é um mar subterrâneo, e assim sucessivamente, tá? Então eu tenho aí, ó, a estrutura de um texto é composto por 3 partes. Quaisquer texto, né? A introdução, o desenvolvimento com ápice e a conclusão, tá? E aí eu tenho, para finalizar, os exemplos de textos descritivos. São as reportagens, biografias, listas, né, de compras, relatos históricos, textos técnicos que eu não escrevi aí, mas vocês podem anotar. Os textos técnicos, eles são bem minuciosos para você aprender a mexer em um determinado objeto, né? Ou não, pode ser texto técnico de outro assunto. Os currículos, isso aí são exemplos de textos aí descritivos. Descrição, então vamos lá. Falando de uma forma geral, a descrição é um texto onde eu vou descrever de forma detalhada qualquer elemento, objeto, ser.
ok? Esse texto descritivo se divide em 2 tipos. O objetivo, que fala de forma direta, sem colocar as impressões pessoais do autor, e o subjetivo, que fala de forma detalhada, né? Mas de uma forma, um olhar interno do autor, com as impressões pessoais do autor, né? Ele pode colocar aí no texto descritivo os seus sentimentos, as minúcias desses sentimentos, né? O olhar crítico sobre alguma coisa. Isso é um texto descritivo subjetivo. Bom, após essa explicação, façam aí, leiam as páginas da apostila, que é sempre importante para contextualizar mais ainda o que se aprende, ler as páginas da apostila e a seguir fazer os exercícios propostos. Ok? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.